Olá, gente! Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Jennifer Miller e eu criei esse canal para nós meninas e meninos também, não tem muito conteúdo específico, para conversarmos de alguns temas importantes que eu acho super importantes sobre Jesus, sobre a palavra, sobre este reino de Deus. E é isso, eu quero transmitir aquilo que Deus coloca no meu coração. Hoje vamos falar de uma coisa super importante, que é mudança e amadurecimento espiritual. E como é o primeiro vídeo desse canal, vocês não me conhecem, então eu quero contar um pouquinho de mim e contando dessa minha jornada que eu estou precisando ter de mudança e de amadurecimento. Para começar, eu tenho 19 anos, eu faço faculdade, eu estudo direito, sou estagiária, também trabalho com marketing. E a primeira fase de mudança da minha vida, assim, foi ano passado. Gente, eu sou do interior do Brasil, do interior dos interiores. Eu sou desse lugar. E eu sempre morei no sítio. Então, pra mim estudar, eu sempre vinha, pegava o ônibus pra mim vir pra cidade pra estudar. E quando eu me formei no ensino médio ano passado, eu sempre tive o sonho de fazer faculdade, então já era algo planejado, era algo que eu queria. Mas como que eu ia fazer isso? A gente não sabia. Eu não sabia, minha família planejava de um jeito e eu queria de outro. E sabe, aquela mudança radical eu tive que fazer. Gente, eu me mudei pra rua sozinha, na verdade com mais duas meninas, e tive que começar a trabalhar. Nunca tinha trabalhado na minha vida, tive que começar a trabalhar. Eu tinha acabado de tirar minha carteira de habilitação e a primeiro dia de trabalho eu já vim sozinha dirigindo o carro. Então, tipo, eu nunca tinha ido pra rua dirigido sozinha, tive que vir embaixo de chuva. Enfim, gente, maior perrengue. Mas enfim, o que eu quero falar é sobre mudanças radicais na nossa vida. E isso, pra mim, gente, foi uma mudança radical. Eu tenho certeza que você, independente se você mora no sítio, enfim, tem que começar a trabalhar, mas pra você começar a fazer faculdade, pra começar a planejar um futuro, é uma mudança radical que você tem que tomar. São mudanças que, sabe, vai mudando. É o amadurecimento de pessoa mesmo. Igual a fase dos 17 pros 18, 19, até no 20, assim, parece que a vida é uma loucura. Se não é pra você, pra mim, tá sendo uma loucura. Muitas mudanças, tipo, coisas que eu nunca imaginei. Eram meus sonhos, certas coisas, mas eu não pensei que fosse acontecer desse jeito. Mas a gente planeja de um jeito e Deus faz da maneira que Ele quer. Provavelmente não é do nosso jeito, do jeito que a gente esperava, do jeito que a gente queria. Então, mudanças na nossa vida são necessárias. Só que a gente tem que tomar cuidado como que a gente lida com essas mudanças. Como que eu lidei com as minhas mudanças. Enfim, essas mudanças de começar a correr atrás da minha própria vida, de um trabalho, de uma faculdade e da minha vida com Deus. Então, foi uma mudança que, graças a Deus, Deus foi me moldando. Mas tem certos dias que a gente, sabe, recentemente eu tive que passar por uma mudança radical. Eu falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? É isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Como assim? É uma mudança radical, de mudança de hábito de quase 3 anos. Gente, não foi fácil abrir mão disso. Mas eu quero que vocês saibam o que Deus tem me mostrado sobre mudança, que às vezes Deus vai nos pedir coisas radicais, tipo assim, será que isso é realmente da vontade? Será que é realmente Deus tá me pedindo isso? Será que é isso que Deus quer mesmo? Eu acho que não, vou fazer minha vontade. Às vezes a gente pensa isso, e eu fiquei ignorando a vontade de Deus por muito tempo mesmo. Mas eu tomei essa mudança radical, e é disso que eu quero falar. Como que a gente encontra Deus depois daquilo que Ele pede a gente tão difícil, aquilo que dói na gente, essas mudanças que nos exigem amadurecimento pessoal, sabe, de pessoa, de vida, um amadurecimento espiritual e faz a gente mudar. Essas mudanças é irônico, né? Essas mudanças faz a gente mudar. As mudanças são literalmente para nos transformar. Então, pequenas coisinhas vão moldando a gente. Tudo tem um propósito, né, para que Deus faz. Mas não significa que isso também não vá acabar um dia. Eu não sei porque eu tô falando isso, mas eu sempre tenho que falar isso. Enfim, vamos para a Bíblia. Tem um capítulo que Deus tá tocando muito no meu coração recentemente, que é em 1 Reis 19. Vamos lá. E se você tá com a sua Bíblia aí perto, ou se não tá, quiser ler, eu vou colocar aqui no vídeo, mas
Me acompanhe. Onde estamos aqui nessa história, nesse capítulo, é Elias. Elias está aqui, Elias já está chegando ao fim do seu ministério aqui. Ele está quase passando o seu ministério para Eliseu. E Moisés já havia feito muitas coisas para Deus, muitas coisas. Ele estava na presença de Deus, ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava sendo instrumento de Deus ali no lugar em Israel, onde ele estava. Mas tem uma pecinha aqui, um serzinho chamado Jezabel. E Jezabel queria Elias morto. Então ela fala para Elias que vai matar ele até no outro dia e ele vai estar morto. Então, aqui no versículo 3, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Então Elias saiu correndo. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e ele chegou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Isso tem tocado muito no meu coração, porque Elias estava na presença de Deus. Elias sabia que a vontade de Deus era aquelas coisas que ele estava fazendo, pregando, sabe, o evangelho mesmo, e mostrando sinais para as pessoas verem, para não servirem a Baal, não servir aqueles deuses, mas servir somente a Deus. Elias sabia do que Deus queria. Elias tinha um propósito. Mas ele chegou num momento e simplesmente se cansou. Ele desviou o foco dele e simplesmente deixou que aquilo o contaminasse. Tá, mas aí você pode me perguntar o que isso tem a ver com mudanças, enfim. Mas Elias, imagina a vida de Elias. Ele era um profeta. E assim como as pessoas, os discípulos de Jesus, e Jesus, o próprio Jesus, a vida deles era uma loucura. Um dia eu tava aqui mostrando ao povo, fazendo o fogo cair do céu, outro dia eu tava aqui fazendo outra coisa. Então a vida deles era uma loucura, cheia de mudanças. Um dia eu tô fazendo um trem, outro dia eu tô fazendo outra coisa, sabe? É aquela mudança louca. Tô numa cidade, daqui a pouco eu tô em outra, fazendo isso pra Deus, e fazendo isso e aquilo. Então Elias vivia essa rotina. Essa era a vida de Elias. E assim como os discípulos de Jesus também fez por um tempo. E Elias simplesmente deixa que aquilo que Jezabel falou para ele o contaminar. E o ânimo de Elias se abaixou. Senhor, eu não aguento mais isso. Eu não quero passar por isso. Por favor, eu não aguento mais esse sofrimento e todas essas tentações. Porque vocês sabem que quanto mais a gente busca, mais a gente é tentado. Então, nas mudanças da nossa vida, aquilo que nos exige um amadurecimento como pessoa, mas exige um amadurecimento espiritual. O que é esse amadurecimento espiritual? É a gente entregar tudo a Deus e saber que Ele vai cuidar de tudo. Porque Elias, ele já vivia disso, já estava na vontade de Deus há muito tempo. E mesmo assim, ele se desanimou, ele deixou que isso o contaminasse. E eu vejo isso em mim. Talvez você também veja isso em você, que às vezes a gente tá numa vida com Deus, mas a gente não tem um amadurecimento espiritual. Às vezes a gente sabe aquilo que a gente tem que fazer, mas mesmo assim a gente não faz. É como uma criança fala para não pegar aquilo e ela acaba pegando e fazendo o que ela quer, como se a pessoa, os pais não tivessem falado para ela fazer aquilo. É a mesma coisa de Deus. Deus nos avisa e fala o que a gente tem que fazer, às vezes a gente não ouve. Elias era um homem muito sábio, não estou desprezando a vida de Elias, falando que ele não tinha nenhum tipo de amadurecimento. Mas nesse momento aqui, a gente faz uma analogia para nós. O quanto tem faltado amadurecimento em nós, porque Elias, ele perdeu o foco, sim. Mas além da gente perder o foco, a gente não tem essa maturidade. A gente não tem a maturidade o suficiente de encarar, às vezes, os nossos problemas da maneira correta e falar: Deus, toma conta desse problema para mim, mas de verdade, e fazer a nossa parte, continuar orando e buscando ao Senhor. E falta isso em nós. Continuando aqui na história de Elias, após esse momento de profunda tristeza que ele deixou-se contaminar, no versículo 5, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou-lhe e disse:
levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Gente, imagina, você está muito triste, sabe? Aqueles dias que vocês dormem chorando, vocês acordar, vocês estão fracos, e tem um pão do lado de vocês. Você tá doido, eu comeria. Brincadeira. Enfim, versículo 7. E o anjo do Senhor tomou segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantando-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha a maturidade de Elias. Ele estava num momento que um dia ele estava pregando o evangelho, no outro dia ele sentia que ele tinha que morrer, que ele não queria aquele sofrimento para ele. O amadurecimento de Elias. Ele obedeceu a Deus. E posteriormente foi jejuar. E, gente, eu sei o quanto é importante o jejum. Deus tem me mostrado isso, o quão importante é a gente jejuar. É o momento do amadurecimento espiritual. É quando você deixa de lado a sua carne e você deixa que o Espírito seja alimentado. O seu Espírito seja alimentado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai te alimentar. Assim como o anjo alimentou Elias, o Espírito Santo vai te alimentar. Gente, que poder. E eu falei pra vocês que recentemente eu tive que tomar uma decisão muito drástica na minha vida. Tipo assim, uma decisão radical. Mas antes disso, eu jejuei. E, gente, eu vou falar pra vocês. Após eu fazer essa decisão e essa mudança, eu não fiquei totalmente triste. Deus já tinha me mostrado que aquilo já não era pra mim. E Ele foi me mostrando aos poucos, ao decorrer, que aquilo não era pra mim. Então, quando acabou, veio aquela paz. Quando a gente escolhe jejuar e entregar tudo a Deus, Senhor, isso mesmo é do Senhor, enfim. Porque às vezes a gente ignora sinais. Eu ignorei um sinal por anos. E claro que teve consequências, mas eu aprendi que o jejum é significante, que o jejum ele abre os seus olhos espirituais, que o jejum ele muda o seu ser, o seu espírito. Então, gente, vocês estão passando por uma mudança, vocês precisam de fazer uma mudança, precisam de amadurecimento para, sabe, tomar essa decisão de mudança. Jejue, ore, leia a palavra, porque você vai ter desânimo. Quando você tiver desânimo, meu amigo, ora, leia a palavra, jejua. Se você tá triste depois dessa mudança, Senhor, eu não aguento essa mudança, assim como Elias, ele cansou, ele preferia morrer do que continuar naquele sofrimento, tentações de morte. Jejue, ore, que Deus vai te mostrar o caminho, assim como fez com Elias. Nesse capítulo aqui, Deus está moldando Elias de tal forma, é incrível. Vamos continuar o texto. Se pôs, e comeu e bebeu, e com força daquela comida, enfim, jejuou 40 dias e 40 noites. 9. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem, para me atirarem. Então Deus olha para ele e fala: o que você tá fazendo aqui, Elias? O que você tá fazendo aqui, cara? Eu tenho te provido, eu tenho te mostrado nesse jejum de 40 dias e 40 noites. Eu te alimentei antes disso para você fazer o jejum. Eu tenho te sustentado até aqui. Você tem feito grandes obras em meu nome. Você tem me buscado. Você tem, sabe, levado e resgatado as pessoas para mim em meu nome. O que você tá fazendo aqui, Elias? Cara, o que você tá fazendo aqui? Você não precisa de estar desejando isso. Por que você tá fazendo isso? Elias vai e fala que é porque ele tá sozinho. Ele não aguenta essa solidão. Porque mataram todos os outros e querem matar ele também. Então é isso que Elias está angustiado. Porque ele tá sozinho. E ele não quer fazer isso. E às vezes é difícil falar isso, porque não é fácil viver isso. Mas Deus nos leva
há momentos de solidão. Às vezes, sim. Mas cuidado com esses momentos de solidão, porque às vezes ele vai te levar a um momento de solidão e você não vai entender e você vai se isolar da presença de Deus também. Eu passei por um momento assim recentemente, que eu queria ficar sozinha, eu queria botar minhas coisas na cabeça, coisas da cabeça no lugar, pensar nas minhas mudanças, e eu acabei me afastando até de Deus. Sabe, aqueles dias que você não consegue buscar, você tá tão magoado por dentro, mas é nesse momento, em meio às mudanças, que Deus às vezes vai tirar tudo ao seu redor, vai te fazer você fazer uma mudança radical para que você veja que Ele está ali com você, para que você foque naquilo que Ele tem para você, no propósito que Ele tem para você. Aqui Elias, ele subiu ao monte, entrou numa caverna e conversou com Deus. Ele estava num momento a sós, sem nenhuma distração do exterior. Ele estava focado e Deus queria que acontecesse isso com ele, que ele focasse. Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Esse não é o seu lugar, o que você está fazendo aqui? E Elias responde que ele está sozinho. Então, nós devemos tomar cuidado também com esses momentos de solidão, porque Deus quer nos moldar. Tem alguns momentos que a gente precisa, a sós do mundo, mas é claro que a gente precisa de conviver com pessoas para trabalhar, para estudar, para ir para a igreja principalmente. Eu falo momento de solidão, aqueles momentos que você, sabe, que você senta na sua cama, você sente às vezes que não tem ninguém que te apoie, que todos querem, sabe, às vezes o seu mal. Mas Deus está ali, e a gente vai ver isso aqui ainda nesse capítulo 19. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se a entrar no da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os profetas à espada. E eu fiquei só, e buscaram a minha vida para me matarem. Então, gente, isso é o que mais tinha me tocado nesse versículo, nesse capítulo. Eu fico confundindo. Nesse capítulo. Porque mesmo após o fogo, o terremoto, a tempestade, o vento forte, Deus estava lá no final. Então, mesmo que você passe por tantas mudanças que são necessárias, que é exigido de nós, a gente vai amadurecendo e a gente tem que passar por essas mudanças esperando encontrar o Senhor no final. A gente tem que passar por essa vida sabendo que tudo é passageiro, que às vezes algumas mudanças são necessárias. Apego não é muito bom para nós. Então, a não ser que seja um apego ao Senhor, a gente tem que entender que a gente vai passar por muita coisa nessa vida ainda. Muitas mudanças radicais que Deus vai nos exigir, que a vida adulta vai nos exigir. E a gente precisa de saber e confiar que atrás disso tudo, Deus está nos olhando. E Deus vem manso e humilde, com a sua voz mansa e humilde, depois de tudo. Então a gente tem que confiar e saber. A gente tem que saber, ter fé, saber mesmo que Deus está com a gente em todos os momentos. Elias ficou nesse momento sozinho, passou um vento, passou uma tempestade e passou um fogo, mas lá no final Deus estava com ele. No meio também Deus estava com ele, mas Elias não estava, sabe, Elias precisava de passar por aquilo, amadurecer para ele saber que Deus estava no final com ele. Então esse às vezes é um momento de solidão, onde a gente vai passar por tanta coisa, mas no final Deus vai estar lá com a gente. A gente vai saber que Deus está lá com a gente. Então Deus aqui pergunta de novo: Elias, o que você faz aqui? E eu entendo que esse segundo, o que fazes aqui, Elias? Deus está assim, agora você entendeu por que você está aqui, né? Agora você aprendeu pelo qual você está aqui, né? Você chegou até aqui,
E o que você está fazendo aqui agora? Então Elias responde com as mesmas palavras, mas agora ele entende que ele estava ali porque ele estava sozinho, mas Deus estava com ele. Agora ele entende que não importa o que passasse, por mais que as pessoas procuravam os profetas para matar todos eles, ele ficou só e buscavam matar ele também, todas essas tentações e mudanças também na vida, no decorrer da vida dele, mas Deus estava ali. E ele soube nesse momento o que ele estava fazendo ali. Ele precisava daquilo, daquele momento, de sentir às vezes aquilo, aquele desejo de morte, para ele saber e entender que a gente deve buscar fazer tudo porque Deus está conosco. Porque no final de tudo há uma esperança maior, que Deus estará conosco para sempre. E encontraremos Ele um dia. Então, Deus, última coisa que Deus fala aqui para ele: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Hazael, rei sobre a Síria. Enfim, e após isso também Eliseu, né, Elias passa o seu, aqui continua no capítulo 19, Elias passa o seu ministério, né, passa o seu ministério para Eliseu, Eliseu continua, né, aquilo que Elias começou. Então, a gente tem que entender que Deus tá conosco, mesmo essas mudanças. E as mudanças são necessárias para a gente ter um amadurecimento espiritual, para a gente acreditar e saber que Deus está em todos os lugares. Não importa onde a gente for, em que situação você está, mas Deus está ali. Então eu vejo muito isso em minha vida e eu creio que você também vai ver na sua vida e vai acreditar nisso, que mudanças são necessárias, são difíceis, exige de nós um crescimento mais rápido, sabe? Exige de nós um crescimento pra gente correr atrás e buscar mais ao Senhor, porque o nosso refúgio deve ser o Senhor. Tudo que a gente deve fazer, essas mudanças tem que ter um propósito. Da sua faculdade que você for fazer, enfim, seus estudos, para que você está fazendo isso? Tem que ser por um motivo que esteja ligado ao Senhor. Então tudo faça para Deus. Essas mudanças, procure um refúgio. Talvez você está cansado, talvez você não quer fazer essa mudança, talvez está sendo difícil demais aceitar fazer essa mudança radical na sua vida, mas Deus está com você. Você que é adolescente, está passando pelo mesmo que eu passei, que sabe, tem que procurar um emprego, começar a faculdade, tem que se mudar de um lugar, achar uma casa para você morar, mas Deus está com você. Confia nisso, que no último momento, mesmo que não ocorra tudo do jeito que você queria, mesmo que você ache que, né, vai passar a tempestade, vai passar o fogo, você acha que tá sozinho, mas Deus está lá. Deus está lá com você, independente do momento. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham, meu Deus, espero que vocês tenham entendido. Espero que o vídeo, né, tenha ficado bom, que vocês tenham entendido a mensagem do vídeo. O que eu quero trazer para esse canal é isso, uma conversa, sabe, aconchegante para você tá fazendo alguma coisa, sei lá, e tá ouvindo isso, aprendendo da palavra de Deus. Existem tantas coisas ruins na internet, mas existem tantos canais bons que produzem conteúdo de qualidade, falando da palavra de Deus. Então, se você gostou disso, né, gostou desse conteúdo aqui, desse formato de vídeo, sei lá, se inscreve no canal, curte esse vídeo. Eu não sou profissional também, eu só quero falar da palavra de Jesus e falar aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Então é isso, gente. Beijos, fiquem com a paz de Deus.